Olá! Você quer conhecer um pouco mais o calendário do Google e aprender como pode construir o seu calendário do ano letivo? Eu hoje vou te mostrar. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física e entusiasta da tecnologia da educação. Vamos começar o nosso tutorial? Bem, clicando aqui nos 9 pontinhos, vamos ao calendário e então irá abrir o nosso calendário. Para quem não sabe, todas as pessoas que têm uma conta do Gmail automaticamente têm atribuído um calendário, que pode ser usado ou não, apesar de muitas pessoas desconhecerem essa aplicação fantástica. Então, no tutorial anterior, nós já vimos como criar um evento e as potencialidades do mesmo. Hoje vamos conhecer um pouco mais a interface e, como disse, vamos construir o nosso calendário do ano letivo. Então, no canto superior esquerdo, nós temos esse botão que nós podemos aumentar a visualização do calendário, ocultando as opções ou diminuindo e com as respectivas opções na coluna esquerda. E o que nós temos aqui, para além do botão criar, que já vimos, temos aqui o calendário do mês, que, por exemplo, eu posso estar a consultar os próximos meses sem tirar a visualização do mês de setembro, o que pode facilitar bastante a minha organização futura. Nessa caixa eu posso adicionar calendários de outras pessoas e isso facilita bastante a marcação de reuniões ou eventos, tendo em conta que se a pessoa estiver ocupada, o Google irá dar o alerta de que não é possível reunir naquela hora. Contudo, isso só acontece se a pessoa partilhar o seu calendário, o que por defeito não acontece. Isso só é possível com a nossa autorização. Depois nós temos aqui os meus calendários, que eu posso diminuir ou aumentar a visualização, e aqui está o meu calendário principal. Para além disso, vocês podem verificar que eu tenho um calendário sétimo à turma 2019-2020. E por que esse calendário aparece aqui? Porque é um calendário de uma turma que está ativa no Google Classroom. Então, todas as atividades que eu criar para essa turma lá no Google Classroom, elas irão aparecer aqui, de modo que eu consiga acompanhá-las também na minha agenda. Depois temos os nossos contatos, que por defeito aparece aqui também. Temos os lembretes, que é uma opção que também irei desenvolver no futuro, e as tarefas. Depois temos ainda outros calendários. E o que são os outros calendários? São calendários públicos que podem ser do nosso interesse. Então, podemos clicar no mais e ele vai dar esse conjunto de subscrever o calendário, criar novo calendário, procurar calendários interessantes a partir do URL e importar. Então, subscrever o calendário é, na verdade, subscrever um calendário público de alguma pessoa. Criar novo calendário é o que nós vamos fazer a seguir, criando o nosso calendário do ano letivo, mas temos aqui uma outra opção bastante importante, que é procurar calendários interessantes. Vamos clicar nela e vocês vão ver que aparece um conjunto de calendários disponibilizados pelo Google e que podemos adicionar ao nosso calendário. Por exemplo, feriados regionais. Então nós temos aqui por países, nós podemos adicionar os calendários que quisermos, inclusive mais do que um calendário. Eu vou adicionar Portugal e vou adicionar também do Brasil. Vou voltar. E agora, como vocês podem ver, aparece aqui os principais feriados nacionais, nesse caso de ambos os países. Aqui eu posso ocultar a visualização de um ou de outro, ou até de ambos. Tenho ainda a opção para definir cores diferentes para cada país ou para cada conjunto de feriados. Voltando aqui na opção mais, nós podemos ainda adicionar calendários a partir de um URL que foi partilhável ou importar de um ficheiro específico. Mas vamos então criar o nosso calendário escolar? Então, para isso, nós podemos clicar no sinal de mais e vamos criar um novo calendário. Identificamos o calendário, clicamos em criar calendário. O calendário está criado, podemos vir aqui em configurar e aí temos aqui um conjunto de opções como exportar o calendário,
disponibilizar publicamente, e aqui está a opção que eu vos disse, que se eu disponibilizar publicamente, todos os eventos então vão ficar disponíveis para qualquer pessoa, incluindo nas pesquisas do Google. De qualquer forma, se eu disponibilizar publicamente, eu ainda tenho a opção das pessoas verem os detalhes do evento ou simplesmente ver se eu estou livre e ocupado, que foi o que eu disse ainda há pouco. Eu não vou deixar o calendário público. Posso obter ainda um link partilhável. Tem ainda essa opção que é interessante, que eu posso, ao invés de partilhar o meu calendário com o público em geral, eu posso adicionar algumas pessoas que terão acesso ao meu calendário e com um conjunto de permissões que eu poderei dar ou não. Isso pode ser interessante quando trabalhamos em equipe e queremos ter um calendário em comum. Posso ainda adicionar notificações, como por exemplo, quero receber uma notificação 10 minutos antes do evento. Posso ainda pôr uma notificação de eventos do dia, que é uma notificação dos eventos do dia completo, e depois tem aqui um conjunto de outras notificações, como novos eventos que foram adicionados, eventos que foram alterados, enfim. Posso ainda integrar o calendário no meu site através de um URL público, e atenção que nesse caso as pessoas terão acesso público ao meu calendário, posso incorporá-lo ao meu site, enfim. Tem aqui um conjunto de informações e de configurações mais avançadas. Posso anular a minha subscrição e posso também eliminar o calendário. Então, basicamente o calendário está criado, ele vai aparecer aqui como os meus calendários. Podemos ainda alterar a cor que quisermos. Falta agora, então, eu definir esse calendário na minha agenda. Então, como é que eu faço isso? Nós sabemos que o ano letivo começa no dia 14, o primeiro período. Então, eu vou pôr aqui. Então, ele começa no dia 14 e vai até o dia 18 do 12. Então, passo aqui até chegar em dezembro e dia 18. Atenção que, por defeito, ele vai selecionar a nossa agenda principal. Nesse caso, eu vou clicar e vou selecionar o calendário que eu acabei de criar. Vou, então, guardar. E está aqui, como vocês podem ver, todo o primeiro período. Vou fazer agora para o segundo período. E por último, o terceiro período. Então, está criado o nosso calendário escolar. Vamos voltar à data de hoje, clicando nesse botão. Se você não tiver interesse em estar constantemente visualizando o calendário, basta você vir aqui e desselecionar essa caixa que o calendário não é mais visualizado, e sempre que for necessário, clica no calendário e novamente consegue visualizá-lo. Resumindo, hoje você conheceu um pouco mais da interface do Google Calendário, aprendeu como adicionar os calendários públicos de feriados e aprendeu a criar o calendário do ano letivo de 2020-2021. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não subscreveu o meu canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo, clique no sininho para receber as notificações, deixe o seu like, faça o seu comentário e, por favor, partilhe para que outros colegas também nunca percam as datas importantes do nosso calendário letivo. Obrigado e até a próxima.